Pessoal, boa noite a todos, bem-vindes. Eu sou Karina de França Silva Vale, mais conhecida como Karina França. Hoje, dia 4 de maio, a gente está na nossa aula 3 de Sociologia, aula de número 3, tá? Então, para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindes à aula, tá? Essa aula foi preparada com muito carinho, com muito esmero, e é claro, eu não preparo essa aula sozinha, eu tenho a ajuda aqui da minha filha, de apenas 12 anos, que faz da nossa casa, aqui da sala, um pequeno estúdio. Eu sou muito analógica, então, com vocês, jovens queridos, na verdade, eu não ensino, eu aprendo com vocês. O que seria de mim sem a Luísa? Então, eu quero deixar aqui registrado que a sala da minha casa, por conta da minha filha, se transforma num estúdio, e é assim que a gente vai aprendendo e a gente vai partilhando conhecimento, né? E o tema da aula de hoje, né, foi divulgado para vocês como conceito de democracia, né? Então essa aula ela foi divulgada para vocês dessa forma. E antes de começar a pensar essa aula, eu estava conversando com os demais professores, né, que atuam aí na frente de humanidades, geralmente, né, o professor Lucas e a professora Mônica, e foi pensado primeiramente no conceito de democracia. Conceito, né? Essa coisa, essa palavra conceito para mim é muito forte. E quando eu comecei a elaborar a aula, quando eu comecei a preparar os slides e separar um material bem interessante para vocês, eu falei: não, eu não vou usar conceito de democracia. Na verdade, vai ser um grande bate-papo sobre democracia, tá? E depois que vocês tiverem a oportunidade de pensar um pouquinho sobre essa aula e também ter acesso ao material que eu já vou jogar aqui no chat, deixa eu ver aqui. O chat está aqui, olha que bom, temos neste momento 28 pessoas na sala. Primeiramente, eu vou pegar aqui esse link. Eu vou pegar aqui o link. Deixa eu ver aqui. De um texto que eu achei muito interessante. Ele não é exatamente de democracia. Ele fala mais sobre o conceito de cidadania, mas dialoga muito com a aula de hoje. Esse link é de um texto que fala a criação histórica do conceito de cidadania. O segundo link que eu vou passar para vocês, na verdade, não é necessariamente um texto, na verdade, é uma aula da professora linda, maravilhosa, Marilena Chauí, falando sobre democracia, tá? Esse vídeo, na verdade, eu considero um podcast, tá? Então, assim, ela deu uma aula num evento que fez muito barulho aqui em São Paulo em 2019, chamado Democracia em Colapso. E ela, numa aula divina, ela construiu um texto falando sobre uma história da democracia, tá? Então, é um podcast, né, que fala, que dialoga muito sobre a nossa conversa de hoje, e assim, ela fez esse texto especialmente para o evento,
E quando vocês forem escutar, tá, gente? É escutativa, não é ouvir, não. Quando vocês forem escutar essa aula da professora Marilena Chauí, vocês não precisam abrir o vídeo, simplesmente escutem, tá? Escutem com atenção, vão fazendo suas anotações. Vocês podem quebrar o tempo, porque é longo, é 1h40, então vocês podem dividir no tempo de vocês, mas é simplesmente brilhante. E no início da aula, ela, de uma maneira muito debochada, e eu adoro deboche, ela fala: nossa, eu fui uma louca em concordar em fazer uma aula de história, de democracia. Eu sou uma pirada mesmo. Eu quis colocar no papel uma história de 3 milênios. Eu devo ser uma louca mesmo, né? Então, ela mesma tira sarro dela mesma, né? E foi uma aula brilhante, tá? Então, eu acho que é fundamental vocês escutarem esse, entre aspas, podcast, a maneira de vocês, no tempo de vocês, e também lerem esse texto, né, que foi apresentado num congresso, falando sobre a construção histórica do contexto de cidadania. E um último link que eu vou passar para vocês, que eu também considero muito importante, é um texto que também que fala sobre cidadania, mas voltando a falar que cidadania dialoga muito com democracia, que foi um texto que eu tirei, tá, do portal Gueledés. Eu acho que eu já falei em aulas anteriores sobre o portal Gueledés, tá? Se vocês não conhecem esse portal, eu acho não, tenho certeza, é algo que deve fazer parte do dia a dia de vocês, do cotidiano de vocês, assim como muitas pessoas, né, logo de manhã acessam o portal G1, o UOL e tantos outros portais super conhecidos por aí. Eu acho que está mais do que na hora de vocês também acessarem de forma cotidiana o portal Gueledés, que é um portal pioneiro no que diz respeito à questão racial, tá? Esse portal, ele tem 30 anos, tá? Então, ele é antigo, bem mais antigo que esses portais mais conhecidos. Ele é um repositório de conhecimento muito importante, ele armazena artigos, inclusive artigos traduzidos, né, para o português, que vale a pena serem lidos, e aqui cabe falar o nome de Sueli Carneiro, que é a fundadora do Instituto Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Então, este último link que eu compartilhei com vocês aqui no chat, que posteriormente esses 3 links eu vou colocar no WhatsApp do grupo, é importante, né? Eu acho que esses 3 links, eles complementam o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Sandra, você já mandou. Ótimo, ótimo. Tá bom, Danilo. Sou eu quem agradeço o interesse de vocês, né? Esse link é importante mesmo. Então, sem mais delongas, gente, eu vou aqui partilhar, eu vou compartilhar, na verdade, os slides que eu preparei para vocês. Só um momento, por favor. Estão me lembrando aqui da lista de presença. Olha que coisa boa. Vocês são incríveis, hein? Já enviei para ele, são incríveis professora. Mesmo. Oi?
Eu já enviei para eles, viu, a lista de presença, o link, e falta só a gente gravar. Já começou a gravação? Alguém perguntou. Sim, está sendo gravado. Ah, então ótimo. Tá sim, está sendo gravado, Grego. Obrigado, professora. Desculpa a incomodar. Isso. Imagina, e obrigada por ter partilhado aqui a lista de presença. Só um momento que eu estou verificando aqui essa questão dos slides. Um momento, por favor, gente. Pessoal, conseguem ver os slides? Sim, professora. Perfeito, perfeito. Então, como eu comentei para vocês anteriormente, quando eu estava numa reunião com os professores aí da frente de humanidades, né? Inclusive um deles, o maravilhoso professor Lucas, está presente na aula de hoje. Temos a honra de ter a presença dele, a telepresença dele. Nós comentamos sobre o conceito de democracia, né? E como eu falei para vocês no início desse encontro virtual, conceito é algo assim muito profundo, né? É algo assim que exige da gente um esforço, né? Enfim, não que falar sobre ou falar sobre a ideia de algo também não exija um esforço intelectual. Mas como eu considero as nossas aulas como conversas, né? Eu preferi alterar o título dessa aula e falar sobre democracia. E para mim, gente, e para mim, pessoal, as imagens são muito importantes. Então, para abrir essa aula, né, para abrir os slides, eu coloquei aqui uma imagem, né, uma primeira imagem que nos remete à Grécia antiga, né? E como vocês podem ver, na maioria, né, dos presentes nessa imagem, tem homens com suas vestimentas, inclusive um que aparentemente, né, esteja aí falando, se pronunciando, né, levando alguma temática importante do cenário político ao debate. Ele tem toda, né, uma vestimenta especial, né, diferenciada. Então é muito importante a gente ler essa imagem, né, que nos remete à Grécia Antiga, porque não era, né, qualquer um que exercia a sua fala num ambiente democrático, né? Então é muito importante a gente aprender esta imagem e ter isso em mente. A democracia, será que de fato ela era para todos? E na imagem do lado, né, a gente tem a nossa querida Mafalda. Ela estava muito curiosa e ela foi ao dicionário procurar o significado dessa palavra tão linda e tão comentada nos dias de hoje. Democracia, del grego demos, pueblo, e kratos, autoridade. Governo em que el pueblo exerce la soberania.
e do lado ela dá uma gargalhada super gostosa, né? Então, o que essa arte do Quino, tendo a sua personagem mais famosa, a Mafalda, o que ela nos provoca nessa imagem? Ela foi procurar, né, o que significa democracia, né? É uma palavra que vem do grego, né? Demos é povo e kratos, autoridade. Então, a democracia seria um tipo de governo onde o povo poderia exercer a sua soberania. Então, a gente pode falar que a democracia seria um governo do povo? A gente pode aí, de repente, pensar nessa ideia? Talvez, é uma possibilidade, mas essa gargalhada dela é muito interessante. Eu acho que é a principal provocação desse slide. E voltando mais uma vez às indicações, né, que eu fiz para vocês antes, né, vinculada a essa aula, tá o texto do portal Gueledés, feito pela querida Ana Flávia Magalhães Pinto, intitulado Cidadania e Gente Negra do Brasil, uma incompatibilidade construída. Dentro desse link, gente, além do texto da Ana Flávia, tem um pequeno vídeo também. Eu também compartilhei com vocês o vídeo da Marilena Chauí, que eu coloquei aqui entre aspas, um podcast, né? Porque para mim é um maravilhoso podcast, que na verdade chama-se Breve História da Democracia, tá? O tempo dele é de 1h40. Se vocês quiserem fragmentar, tudo bem. Eu, particularmente, eu fragmentei, mas não perdi nada, fiz as minhas anotações. E vale lembrar que esse vídeo ele fez parte de um evento muito badalado que ocorreu aqui em São Paulo, Democracia em Colapso. Tá? Vale a pena lembrar que neste evento também tivemos até a presença de Angela Davis. E quando a gente fala de democracia, que é o tema da aula de hoje, pessoal, eu coloquei aqui uma anotação das nossas primeiras aulas, tá? Porque eu sempre trato essas temáticas das nossas aulas, eu sempre puxo sardinha para o meu lado, porque um campo muito interessante para mim é o campo que se trata dos estudos voltados à racialidade, tá? Então, eu não sei se foi exatamente na primeira ou na segunda aula de vocês, eu coloquei o seguinte, e mais para frente vocês vão entender por que eu fiz questão de relembrar. Democracia seria justamente o exercício do poder sem que os grupos políticos e instituições fossem construídos, ou melhor, constituídos por raças. A partir desse ponto de vista, o racismo é o rival estrutural da democracia. O discurso racial e suas implicações corroem e destrói a possibilidade do regime democrático. Em poucas palavras, a democracia e o racismo são incompatíveis. Então, mais para frente, nos slides, né, posteriores, vocês vão entender por que eu trouxe aqui essa ideia novamente. Então, vamos voltar ao tema central de hoje da nossa aula, que é a democracia, né? Então, quando a gente fala em democracia, é claro que a gente, né, essa ideia nos leva lá para a Grécia Antiga, né? Como a gente apresentou no primeiro slide, naquela imagem muito interessante, muito difundida, não apenas na web, mas nos livros didáticos. E a gente acaba, né, nessa coisa. Democracia seria, né, sinônimo de governo do povo?
Aí eu coloquei aqui 3 interrogações. Será que é isso mesmo, pessoal? Né? Então, quando a gente vai falar sobre democracia, a Grécia Antiga logo nos vem à cabeça. Então, essa ideia de democracia, né, nasce lá atrás na Grécia, mas quando eu fico assim pensando cá com os meus botões, eu já penso que essa ideia de democracia, ela já nasce numa contradição gigante. Ela já nasce num contexto de contradição. Porque se é governo do povo, o que que a gente imagina, gente? A galera toda tomando decisão, o povo, a grande massa, todo mundo colocando lá, né, se manifestando, colocando quais seriam os problemas sociais, quais são os problemas que mais afligem a população, o que deve ser debatido, o que deve ser discutido, o que deve ser melhorado, né? E como a gente viu naquela imagem, né, no primeiro slide, não era bem essa a situação. Por isso que eu trago aqui essa provocação para vocês, que essa ideia de democracia, que vem lá da Grécia Antiga, ela já nasce num contexto Professora, contraditório. Pois não? perdão te interromper, mas eu acho que travou aqui a sua apresentação. Na verdade, se você colocou para apresentar, e a gente só está vendo o primeiro slide. Aí sim. Maravilha. Agora está aqui? Tá. Na verdade, você tem que apertar no botãozinho lá embaixo, que tem para apresentar, para você ir passando os slides, se você conseguir. Se não, pode ir passando dessa forma mesmo. Esse aqui vocês estão vendo? Sim. Ótimo, então eu vou deixar nesse formato. Então, Maravilha, tá. obrigado. Obrigada a você, Lucas, mais uma vez. Então, a gente começa a se questionar, né? Democracia, governo do povo, será que é isso mesmo, gente? Né? Então, voltando lá, a gente se encontra numa contradição. Essa ideia de democracia, como a gente viu lá na imagem, lá não se contemplava o povo todo, eram alguns, né? Então, cabe aqui salientar que na Grécia Antiga, mulher não era considerada cidadã. Os escravos, tampouco, né? O que era considerado cidadão eram homens e homens que tinham posse, né? Também não era qualquer homem, né? Então, assim, esses homens que tinham acesso, né, às discussões sobre política, né, e quais seriam os caminhos da polis, isso era discutido entre povo, entre poucos, né? Então as decisões para a polis, para a cidade, para o povo, né, na verdade, era decidido num grupo pequeno, tá? Então, quem participava dessas decisões políticas eram cidadãos considerados homens com poder, que também detinham saberes, e dessa forma se excluía as mulheres e os escravizados. Então, aquele ambiente onde eram discutidos, né, questões, assuntos relativos à política da polis, já não era um ambiente inclusivo, tá? Mas mesmo assim, a gente considera que aquilo, né, aquele ambiente, ele pairava num ambiente de democracia direta, né? Porque as decisões ali tomadas eram feitas de forma ativa entre as pessoas presentes, né? E considerando que esses debates, né, todos aqui bem entre aspas, né, não era todo mundo,
né? Então, esse todos aqui, com todas as aspas, esses cidadãos eram justamente esses homens que detinham poder e saberes específicos que eram legitimados na época, ok? Outra coisa muito importante, tá? Por mais que o conceito de democracia, né, ele tenha surgido nesse ambiente de contradições, que não era o povo na sua totalidade que participava, mas essa ideia de democracia, né, e esses ideais democráticos, eles são alvo, né, de alcance até então. Então, essa ideia de democracia é muito importante, tá? E é por isso que a democracia ela ecoa no tempo, e é muito importante a gente transpor essa ideia de democracia para os nossos dias atuais, né? É muito importante a gente pensar a democracia hoje e como ela está sendo trabalhada no nosso contemporâneo, tá? Então, assim, como é importante a gente lutar para que essa democracia ainda sobreviva, por mais que vivamos tempos nebulosos, tá? Então, a gente começa a pensar na questão do voto, lembrando que hoje, 4 de maio, né, é o último dia para os jovens tirarem o seu título, e na democracia contemporânea, o voto ele tem uma centralidade, tá? Então essa questão das eleições, do voto, é algo muito significativo, é algo muito simbólico, e através do voto, a democracia ela é exercida de uma forma muito interessante e específica, que a gente nomeia como democracia representativa, tá? Então, eu voto em um candidato e, caso ele seja eleito, ele de alguma forma me representa, tá? Então, hoje em dia, nós vivemos uma democracia representativa que, através do nosso voto, determinadas pessoas são eleitas e elas nos representam em seus mais diversos cargos políticos. Então, é muito interessante a gente transpor isso, tá? E enxergar e visualizar a importância do voto na contemporaneidade e como ele é um exercício e como ele é um ato gigante da nossa democracia, tá? Então, quando a gente pensa em Estado democrático, a gente coloca o povo, né, no centro. Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa no povo, né? E como a gente faz? A gente exerce a democracia por meio dessa característica que ela tem, né? A democracia participativa, e através do nosso voto a gente elege representantes, né, com propostas de governo, com ações para beneficiar o coletivo. A gente espera, a gente acredita que sejam pessoas que realmente vão lutar para que a saúde melhore, para que a educação melhore, que políticas públicas sejam implantadas, enfim, né? E cabe a nós, tá, zelar por essa democracia, observando esses representantes do povo, né? E como a gente pode observar, né? Estabelecendo diálogos. E uma coisa muito importante, né, que a gente pode fazer é participando de movimentos sociais, tá? Eu vejo, por exemplo, o cursinho Bitita, né? Eu vejo, né, a rede Emancipa para além
né, de ações educativas como um movimento social que nos ajuda a pensar nessas questões sociais. Então, estar aqui hoje, numa aula como essa, tá, é zelar pela nossa democracia, é pensar que 2022 é um ano de eleição, é pensar e refletir como é importante a gente pensar com carinho no candidato em que a gente vai votar. Tá? Então, é um exercício muito interessante fazer essa transposição do que foi a ideia de democracia na Grécia Antiga e a gente transpor no nosso contemporâneo, no nosso tempo atual, através da democracia participativa. Uma outra coisa que eu gostaria de abordar aqui na aula, né? Agora eu estou mudando um pouco, né, da centralidade da aula, do tema central da aula, que foi democracia, mas eu vou partir aqui para falar sobre a Roma Antiga, de forma mais específica na República, o que seria a ideia de república, tá? Na Roma Antiga, um período que foi de 509 a 27 antes de Cristo. A República em Roma, ela foi marcada pelo poder, tá, que estava nas mãos dos magistrados e também do Senado. Uma coisa muito interessante é que a elite, né, desse grupo que formava a Roma Antiga, eles eram chamados de patrícios, eram as pessoas que tinham os comércios, eram os grandes comerciantes. E uma coisa que denotava, né, que diferenciava um patrício, é porque ele tinha escravos, tá? Eles eram proprietários de grandes terras, e por conta desse poder todo, por conta da riqueza dos patrícios, eles também exerciam poder dentro, né, desse ambiente de magistrados e também no Senado. Na Roma Antiga, nós também tínhamos um outro grupo de pessoas que eram os plebeus, que eram um grupo de pessoas livres, tá? Que na verdade constituíam trabalhadores do comércio, eles também faziam artesanatos, mas não eram pessoas intimidadas, não, tá? Os plebeus, eles também se organizavam e promoviam grandes manifestações sociais durante a República Romana, tá? Então eram pessoas que não estavam de acordo, né, com aquele tipo de república que era aí defendida pelos magistrados e pelo Senado, pela elite daquela época. E mais abaixo estavam os escravizados. E eu fiz questão de colocar um asterisco aqui nessa palavra escravizados. Por quê? Na Roma Antiga, pessoal, quando a gente fala de gente escravizada, de grupo de escravizados, na Roma Antiga, escravizado não era necessariamente uma pessoa racializada. E quando eu falo gente racializada, eu estou aqui me referindo primeiramente ao branco europeu, tá? Porque foi o branco europeu que criou, né, a ideia, o conceito de raça, né? Sendo que ele acha, né? Ele se colocou como superior e todos os grupos não brancos inferiores. Então, nesse contexto, todos os grupos humanos não brancos perante esse grupo hegemônico branco
seriam os povos racializados, né? Os povos negros, asiáticos, né? Os povos indígenas de toda parte, o povo árabe, enfim, tudo que não for branco europeu, a gente pode considerar como povos racializados. Então, eu aqui coloco que na Roma antiga, os grupos racializados, perdão, os grupos de pessoas escravizadas não eram necessariamente povos racializados, né? Então, havia também gente de pele clara, brancos, tá? E por quê? Porque a Roma antiga, ela cresceu muito, tá? A Roma antiga, em suas grandes batalhas, ela ia conquistando territórios, tá? Então, todo território conquistado, invadido, né, o povo que foi vencido, aquele grupo que foi derrotado, além da Roma antiga se apossar daquele pedaço de terra, se tornar dona daquele território, as pessoas vencidas se tornavam escravas, tá? Então, a Roma antiga, ela foi crescendo de tal maneira, né, que a população escravizada, ela representava 35% de sua população total, tá? Então, eu fiz questão de falar dessa parte de população escravizada, tá? De gente. Deixa eu interromper aqui vou tentar não compartilhar mais a tela. Deixa eu ver se eu volto. Voltei, pessoal? Sim, ótimo, voltei. Eu fiz questão de fazer essa diferenciação de escravização, né, da Roma antiga, porque na aula que vem a gente vai falar de escravização na modernidade, tá? Onde essa questão da raça vai voltar, né, principalmente porque ocorre a escravização de povos diversos de África, onde um fator central é a questão da raça, a escravidão dos povos negros, tá? Então, essa questão vocês saberem, né, justamente dessa diferenciação, né, e colocar isso numa linha do tempo é muito interessante, porque na aula que vem a gente vai falar de uma forma muito específica, né, sobre a questão dos escravizados, e a gente pode começar desde já aqui a começar um debate sobre, né, a questão da escravidão em tempos antigos, né, na modernidade e no contemporâneo. Isso é para lá, né, de provocação, né? Então, essa coisa da exploração do outro, ela vai tomando formatos diversos ao longo do tempo e na constituição das sociedades, tá? Eu finalizei os meus slides e eu gostaria de saber se a aula foi significativa e se vocês têm contribuições, inclusive você, professor Lucas, fiquem à vontade. eu só quero lembrar que nessa semana nós teremos a aula sobre Roma, exatamente sobre este período que a professora está tratando com vocês. A professora Mônica vai especificar um pouco dessa ideia de república que aparece pela primeira vez na história lá na experiência romana. E é muito legal, professora, porque a gente trabalhou os pontos específicos da Grécia nas aulas passadas, falamos muito sobre essa questão da cidadania,
e principalmente focamos demais numa diferença que você colocou agora no final e que é importantíssima, da diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, né? Nós precisamos pensar sobre isso. E a aula é fantástica, acho que essa tirinha que você colocou da Mafalda, né? A gente precisa tentar imaginar que tipo de sentimento que será que aquele sorriso que a Mafalda está fazendo para a democracia, ela está querendo dizer com esse sorriso. Nós vivemos num momento em que a nossa democracia brasileira, já tão frágil, com tantos problemas, com tanta exclusão, com tanta gente passando fome, e aumentou as pessoas passando fome nesse país, ela está ainda em muito risco. Nós precisamos pensar com bastante atenção essa questão do povo que governa, porque o povo somos nós. Professora Karina, maravilhosa a aula. Muito obrigada, professor Lucas. E o seu posicionamento, a sua fala, foi simplesmente necessária, foi muito importante, muito simbólica e forte, tá? Porque lutarmos para a preservação da nossa democracia é um exercício de todos nós. E estarmos aqui, pessoal, tá? Neste grupo, mesmo que virtualmente, a minha vontade era estar pertinho de vocês, mas mesmo que virtualmente, estarmos aqui debatendo sobre democracia é um ato político muito importante, né, que nos faz pensar sobre a necessidade da preservação do Estado democrático de direitos, das pessoas terem direito a comer, a se educar, a morar, a ter saúde e todos esses elementos que eu estou falando de uma natureza pública, tá? É muito importante termos educação pública de qualidade, tá? É muito importante termos saúde de qualidade, isso mesmo, é um direito nosso, porque pagamos impostos, né? E porque nós exercemos através do nosso voto a democracia representativa, então a gente escolhe lá representantes do povo, nossos representantes. Então é muito importante estarmos atentos às propostas desses representantes, desses candidatos, tá? Então é importante votarmos em candidatos e candidatas que estejam do lado da educação, do lado da saúde, do lado da moradia, da saúde do povo, né? Da real saúde do povo e que não esteja apenas a serviço de um mercado, dos ricos, dos banqueiros, né? Então é necessário que nós estejamos alinhados a propostas que nos representam. É importante votarmos em nós, em pessoas que se assemelham a nós, né? Então, assim, é muito importante esse tipo de reflexão, tá? Importante a lembrança do professor Lucas, porque na sexta-feira esse assunto terá continuidade na aula de história, com certeza vai ser uma aula incrível, que foi preparada com muito carinho, então, na verdade, vai ser uma continuidade pelo viés da história, e é importante, na medida do possível, vocês terem acesso aos links que foram partilhados aqui, porque vão ajudar de alguma maneira. E deem, né, um carinho, uma escuta naquele referente à professora Marilena Chauí, porque está brilhante. Agradeço. Professor, só uma lembrança. Professora Marilena Chauí, gente, para quem não conhece, é muito importante dizer, primeiro, que ela é uma mulher periférica, porque é brasileira, está na periferia, e ela é uma das maiores filósofas do mundo. Ai, professor, eu não sei disso, não estou sabendo por que ela é a maior filósofa do mundo. Como assim? Por que não? Porque nós vivemos num mundo patriarcal,
machista e europeu. Se ela tivesse nascido homem, branca e branco e na Europa, certamente ela ia estar recebendo um prêmio Nobel. Mas, como não é o caso, né, nós temos que entender esses limites, inclusive do nosso mundo. Não deixem de assistir a professora Marilena Chaui. É muito importante. Ela é uma das maiores filósofas do mundo e tem um filósofo chamado Spinoza, difícil esse nome, né? Espinhoso esse nome, que é o Spinoza, que ela é uma das maiores especialistas neste filósofo do mundo. Nós temos muito valor. E a gente só aprende o nosso valor na democracia, porque a democracia é o único sistema que, mesmo se estiver tudo ruim, a gente pode reclamar para ele ser melhor. Na ditadura, eles vão matar, como já matam. E podem matar algo que é muito pior, que são os nossos sonhos. E ninguém vive isso. Muito bem colocado. Nossa, que lindo, que inspirador. Não vamos deixar que eles nos matem, não vamos deixar que eles matem nossos sonhos, porque os nossos sonhos são muitos. Muito obrigada, professor Lucas, muito obrigada pela presença de vocês, alunos queridos, obrigada pela presença, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada, muito obrigada. Muito afeto para vocês. Professora, tem que só parar a gravação. Sim. Boa noite, gente. E lembre da música lá do Emicida, quando as pessoas viram coisas, as cabeças viram degraus.